Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Fernando, eu sou nutricionista, né? Eu tenho uma paixão pela nutrição esportiva. Eu tive a oportunidade de passar um pouco mais de 2 anos em Portugal, fiz algumas especializações lá, tive a oportunidade de ter aula com o Vitor, é um momento único, e isso fez com que eu tivesse também um pouquinho de essa ponte com alguns profissionais de Portugal, e eu achei legal a gente criar esse momento, nesse momento complicado, uma forma diferente, um intercâmbio diferente, falando de nutrição, né? Tentar se unir mais nesse momento difícil. Vitor, você podia se apresentar, né? Não que seja necessário, mas apresentar, falar um pouquinho de você para o pessoal. Claro, claro. Eu sou nutricionista, divido o meu tempo entre dar aulas na faculdade, fazer acompanhamento nutricional de um clube de futebol e fazer também alguma formação e consultadoria na área da nutrição. Portanto, tento diversificar um pouco o meu papel e já faço isto há algum tempo. Ótimo. E para a gente começar, acaba que é um clichê, mas não tem muito como fugir disso, né? Falar um pouquinho sobre o futebol. As pessoas me perguntam muito. E eu queria saber de você como é que é gerir trabalhar, estar dentro de um clube, né, tão importante como o Porto, e gerir um grupo tão grande de jogadores, e no caso de Portugal, do Porto, é um grupo que ele é bem eclético em termos de jogadores de vários países, culturas diferentes, né, gostos diferentes. Como é que é gerir isso? Como é que é gerir a nutrição dentro do clube? Na verdade, é bem fácil. Já foi bem mais difícil, porque eu, como comecei em 1998, comecei numa época onde a nutrição no desporto ainda não estava implementada. Então pude experimentar todas as dificuldades de tentar impor uma nova área. Isso deu-me algum background para conseguir ter mais ferramentas para mudar o comportamento alimentar dos jogadores. Hoje em dia as coisas estão bem mais fáceis porque a consciência do jogador sobre a importância da alimentação também aumentou muito. Nós hoje já não temos que os convencer a aderir, apenas temos que os ajudar ou orientar nesse processo. E eu felizmente tenho o privilégio de trabalhar com atletas dos quais eu sou fã, não apenas do talento futebolístico dele, mas do nível de entrega que eles têm para com o treino e todas as áreas ali à volta do treino onde a nutrição está incluída. E é absolutamente estimulante trabalhar com eles. Essa diversidade que tu falaste é muito notória. Nós temos atletas não só de diferentes países, da América do Sul, temos brasileiros, temos argentinos, temos muitos africanos, temos asiáticos, temos europeus, portanto nós temos atletas do mundo inteiro, mas não é só a nacionalidade que varia. Eles têm preferências alimentares diferentes, têm religiões diferentes, têm padrões alimentares vegetariano, por aí fora, ou mais flexível, também são diferentes. Então tu tens que tentar integrar isso tudo e quando fazes os planos alimentares, seja individuais, seja para os hotéis, tens que considerar isso tudo. Mas acredita, com a logística que nós temos, com toda a facilidade que nós temos em termos de recursos humanos e económicos, a possibilidade de viajar em boas condições para bons hotéis, torna tudo muito, muito mais fácil. E o jogador de futebol moderno é muito inteligente. Ninguém consegue ser futebolista de elite hoje em dia se não for também inteligente. Tem que tomar boas decisões em campo e boas decisões fora de campo. E isso ajuda muito o meu trabalho, facilita muito e devo dizer que hoje é relativamente fácil ser nutricionista de um clube de boa dimensão. Ah, legal. E eu até lembrei de uma coisa agora, né? Você é um dos percussores, né? Como já citou, começou há muito tempo esse trabalho, né? E vem passando por todas essas fases. Se eu não me engano, teve há pouco tempo um encontro com os nutricionistas dos clubes, né? Aí de Portugal.
E hoje, posso estar falando besteira, mas da primeira divisão, todos os clubes hoje já têm nutricionista, é isso? Eh, Todos os clubes da primeira divisão e eu penso que uma boa parte dos clubes da segunda divisão. Uh, Portugal, a nível futebolístico, eu sei que estou a falar com um brasileiro e vocês são fantásticos no futebol, talentos enormes no futebol, mas nós, em termos de logística, de organização, de staff médico, também temos muito bom suporte e muito bons técnicos. E eu acho que a nutrição no futebol em Portugal dá um bom exemplo porque, e um abraço a todos os meus colegas nutricionistas que trabalharem noutros clubes e que possam estar a ver-nos, porque o sucesso de um reflete-se positivamente também para os outros. E nós, felizmente, em Portugal temos muitos bons colegas a trabalhar nos clubes com uma formação muito boa, fazer um trabalho de grande relevo. Eu frequentemente, sempre que posso, felicito-os pelo trabalho, porque vejo excelentes iniciativas e fico muito contente com elas, aprendo com eles. E eu acho que nós, a nível europeu, somos dos países que têm mais nutricionistas implementados. Espanha tem muito recentemente, até há uns anos atrás, só tinham os grandes, e o Real Madrid nem era assim, penso que nem era um nutricionista, era um médico que fazia o serviço de nutrição. E houve um boom mais recentemente, mas havia muito poucos. Em França há muito poucos. O PSG, que é um clube colossal, tem nutricionista há muito pouco tempo. Em Itália há 3 ou 4, 5 clubes. Tinha a Fiorentina, o Inter, a Juventus, as seleções italianas também têm. E pouco mais. Na Alemanha, eu penso que não há muitos nutricionistas nos clubes, que eles procuram mais fora. A Inglaterra também está muito disseminado, apesar que o conceito de nutricionista no futebol em Inglaterra é um pouco diferente. Eles são um bocado mais sport scientists, gostaram Sim, ali um sim. bocadinho de nutrição. Então a ação deles fica muito limitada a recomendar suplementos, meia dúzia de batidos, e não mexem muito na alimentação dos atletas em casa. Tem pouca margem de manobra. Eu desconheço a situação em absoluto no Brasil. Já me cruzei com muitos profissionais brasileiros do Internacional de Porto Alegre, por exemplo. Cruzei-me com ele em Barcelona, agora no Congresso. Mas desconheço qual é que é a situação real. Mas a portuguesa, a nível europeu, é muito forte. Estamos muito bem representados e temos colegas noutros países. Temos colegas que já andaram pela Arábia, a Grécia, como o caso do Hernani e do Diogo, Diogo. nos representam muito bem. Eu já, inclusive, alguns dos colegas estão aí, sim, já até mandei aqui um abraço para eles. E é legal falar dessa situação. Aqui no Brasil, a gente tem o problema os clubes da primeira divisão têm uma situação melhor, mas a gente tem um problema de estrutura, né, no geral. Às vezes é difícil até de trabalhar, né? Mas uma coisa que também me perguntaram muito, e eu não posso deixar de perguntar nesse momento, como é que tem sido gerir toda essa situação da alimentação dos atletas na quarentena? Ajuda essa questão deles terem entenderem a importância, essa inteligência de alimentar mesmo, de entender a importância, mas como é que está sendo para gerir Sim. isso? Nós, no clube, o nosso médico alertou-nos muito cedo para o problema que aí vinha. Então começamos a ter medidas profiláticas há muito tempo e começamos a preparar também a nossa resposta com antecedência. Quando, ou antes ainda dos atletas ficarem em quarentena, eles já tinham tido acesso a documentos, já tinham tido uma formação sobre quais os cuidados que deveriam ter durante esta fase. E enviamos também por escrito essa informação e eles têm ao dispor deles, por parte do clube, todos os alimentos, todas as refeições que possam precisar. Temos a logística toda a trabalhar em função da necessidade de cada um, porque as realidades são muito diferentes. Há atletas que precisam
de todas as refeições, há atletas que precisam só de um outro tipo específico de alimentos e nós estamos a disponibilizar tudo. Além disso, mantemos sempre um contacto muito próximo com eles. Ainda há 2 ou 3 minutos antes de começarmos, estava a trocar mensagens com um deles. Aliás, passei o dia a trocar mensagens com eles. Talvez hoje tenha trocado mensagens com 10 ou com 12. E isto é quase metade da equipa. Não é? Sempre a tentar ajudar. Isto também é uma oportunidade para estendermos um bocadinho o nosso serviço, a nossa influência, e eles têm revelado muita preocupação, muita atenção. É importante, isso é realmente um momento complicado, é um momento, acho que ninguém nunca viveu, né? Então, eu acho que os atletas acabam sofrendo um pouco com isso também, porque estão acostumados, né, a ter uma rotina de treino, enfim. Mas isso vai passar e a gente vai sair mais forte. Passando para um assunto também, Vitor, que eu tinha já essa vontade de perguntar, porque eu sei também que é algo que você domina muito, né? Que é a parte do estresse oxidativo, né? Já li alguns trabalhos seus muito legais nesse sentido, né? E aí também foi uma pergunta que surgiu, né? Sobre a questão da suplementação. Se a suplementação é necessária, se existe um time para a suplementação e quanto que a alimentação vai impactar nessa questão dos antioxidantes e etc. Sim, de facto o meu doutoramento foi nessa área. Quando eu iniciei o meu doutoramento, a teoria vigente na altura era que o exercício físico produzia muitas espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, vamos chamar assim, que causavam não só ataque a biomoléculas, como podiam aumentar o dano muscular e causar uma fadiga mais precoce. Então toda a gente se suplementava com mega doses de antioxidantes. Quando eu digo toda a gente, não eram só os atletas. Era mesmo na população norte-americana, 1 em cada 2 usava suplementos antioxidantes com o objetivo de anti-aging. E quando eu comecei, só para teres uma ideia, tínhamos cerca de 26 trabalhos publicados, 46 trabalhos publicados, 20 a dizer bem dos suplementos antioxidantes, 16 com resultados mistos e 4 esquecidos a mostrar que podia prejudicar. E eu, quando recebi os resultados, pude perceber que aqueles que tinham usado suplementos com antioxidantes tinham tido uma recuperação muscular mais tardia. Ou seja, eu não tinha ajudado, eu tinha contrariado. A vantagem do meu estudo, todos têm valor, obviamente, é que eu utilizei atletas de elite, da Seleção Nacional de Canoagem. Estavam um mês a fazer um programa de treino semelhante e a almoçarem e jantarem nos mesmos locais. Portanto, eu tinha todas as condições para todas aquelas variáveis que normalmente são muitas, estarem controladas. E eu observei exatamente o contrário daquilo que esperava. E foi uma aprendizagem, uma lição. Nesse mesmo ano, também foi publicado um trabalho que mostrava que a suplementação com antioxidantes piorava a sensibilidade à insulina que o exercício causava. E a partir daí começaram a aparecer muitos trabalhos a mostrar que a suplementação com antioxidantes, afinal, não era boa, era má. Era má porquê? Porque, na verdade, nós precisamos de stress oxidativo para melhorar com o processo do treino. É essencial. Porque só quando nós ultrapassamos as nossas defesas antioxidantes e entramos num stress oxidativo transitório, é que damos informação para que o nosso organismo se adapte àquela agressão. E adapte-se produzindo mais enzimas antioxidantes, mais mitocôndrias maiores, para tornar mais capaz, mais forte para lidar com essa agressão. E nós estávamos exatamente a bloquear isso. Isso foi uma lição não só para os antioxidantes, mas o meu mindset para a nutrição mudou completamente a partir daí. Isto é, eu pude perceber que aquela nutrição que nós aplicávamos, que era dar tudo aos atletas, dar tudo nutricionalmente, dar-lhes os nutrimentos todos, que não era ajudá-los. E em treino é preciso sofrer. O treino é um insulto, é um sofrimento que torna o atleta mais capaz.
mais tarde. E depois, isto começou com os antioxidantes, mas depois chegou aos hidratos de carbono. Não é? Nós hoje em dia vamos falar em periodização de hidratos de carbono. E o princípio é um bocado o mesmo. Se é verdade que havia muitos trabalhos a mostrar que a suplementação com hidratos de carbono, ou a ingestão de hidratos de carbono, melhorava o desempenho competitivo, não havia nenhum a mostrar que durante o treino de grandes doses de hidratos de carbono, durante todos os dias, que eram melhores. E hoje em dia nós sabemos que o melhor é tentar jogar com estas duas situações. Em treino, saber escolher os treinos onde os fazemos sofrer nutricionalmente. Nos treinos mais intensos temos que os ajudar para também eles depois em prova poderem ser bem-sucedidos. Então, na verdade, esse estudo não me ajudou só com os antioxidantes, ajudou-me a mudar mesmo o mindset e perceber que não temos sempre que lhes dar tudo. E a melhor ajuda que nós damos, às vezes, é não dar ou restringir. Esse estudo é muito bom, vale muito a pena, recomendo a leitura. O Rinaldo perguntou se existe algum limiar que você considera que seja prejudicial no estresse oxidativo. Não, é uma pergunta muito difícil e a resposta é que nós não sabemos. Eu devo também confessar uma coisa. Nós em nutrição temos a tendência, não é só na nutrição, mas temos a tendência de passar do preto ao branco. É tipo pêndulo, não é? Serve para tudo, não serve para nada e a verdade anda aqui no meio. E com os antioxidantes e com os suplementos com antioxidantes é o mesmo. Isto é, eu durante o treino recomendo alimentos que sejam boas fontes de antioxidantes. Raramente uso suplementos com antioxidantes, mas na verdade, de vez em quando uso. Há condições particulares onde eu uso antioxidantes. Portanto, eu não aboli o uso de suplementos com antioxidantes por completo. Apenas escolhi os melhores momentos para os dar. E se nós pensarmos nos efeitos positivos do tarde cherry e por aí fora no dano muscular, percebemos que há alturas onde é desejável usar suplementos de antioxidantes. Que as doses necessárias em alimentos eram altíssimas. Por exemplo, eu para igualar 500 mg de fenólicos numa cápsula de tarde cherry precisava de 100 ou 120 cerejas. Se eu quiser dar 1000, já precisava de 250. Se eu quiser transportar isto para a minha equipa toda, é incomportável, não é? Com certeza. Porque nem 8 nem 80, a nutrição, não há modelos perfeitos na nutrição que se apliquem a todos, não é? Eu não concordo muito com aquelas abordagens de eu sou um nutricionista low carb, eu sou um nutricionista low fat, eu sou um nutricionista que suplementa. Não, eu sou aquilo que os meus clientes precisam que eu seja. E eu é que tenho que me adaptar a eles e não eles à forma como eu acho que deve ser a nutrição. Porque senão quem manda é o meu ego. E o ego é o nosso principal inimigo. O nosso principal inimigo somos nós mesmos, quando achamos que já dominamos todos os assuntos. Não é? Devemos ser cautelosos e tentar não afirmar nada a pé juntos, porque senão daqui a 5 anos vamos nos contradizer. Inclusive, eu já até comentei, né, vou confidenciar aqui, já a pessoa falando com você sobre isso, que sempre que eu ouço você falar, me dá aquela lição de eu volto com os pés no chão e falo, calma, me dá uma sensação de, não, vamos lá, vamos devagar e tal, vamos segurar algumas empolgações, eu acho que isso é importante. Eu aprendi muito isso lá em Portugal, isso é uma coisa que eu aprendi com os profissionais portugueses, de justamente isso, do equilíbrio, né? De nem tanto, nem aquela empolgação total, nem aquela, olha, já não serve mais para nada, né? Tá naquele equilíbrio. A nutrição, agora está numa fase melhor, né? mas a nutrição durante algum tempo viveu momentos um bocado conturbados. Eu acho que quando comecei a trabalhar na nutrição no desporto, que ela estava um bocadinho na infância, isto é, toda a gente achava piada a criança, mas ninguém ligava muito. Depois passou uma fase mais conturbada da adolescência, onde a nutrição servia para tudo, né? Nós vimos qualquer coisa a funcionar in vitro, no animal, ou haver uma plausibilidade biológica e queríamos logo tweetar isso, não é? Como eu costumava dizer, toda a gente quer ser o primeiro a tweetar o último estudo, não é? Como se o último estudo fosse o melhor. Não é o melhor, é apenas o último que acabou de sair. E nós, os nutricionistas, e eu bato muito por isto,
nós não podemos estar sempre a mudar de opinião, nem sempre a querer dizer coisas novas, senão nós confundimos as pessoas. As pessoas querem ver em nós alguém que as oriente e não que as desoriente. E esta tendência que nós temos de querer pôr todo o conhecimento cá fora, de uma forma muito rápida, às vezes é contraproducente. Nós temos que ser serenos, esperar que a evidência científica se acumule para que aquilo se traduza numa recomendação alimentar que seja útil para o paciente. Mas, na maior parte das vezes, fruto, se calhar, de haver cada vez mais nutricionistas, das redes sociais estimularem isso, toda a gente quer descobrir o último suplemento, quer saber se o 3-indolcarbinol se vai alterar alguma coisa ou não. Quando, se calhar, nós temos que ser um bocado mais cautelosos e tentarmos apenas traduzir para a nossa prática aquilo que tem evidência. Isso significa começar, e hoje em dia é muito difícil na nutrição, porque nós temos, outro dia fiz as contas, metade dos artigos da nutrição no desporto foram publicados nos últimos 6 anos. 10 ou 12% foi publicado no último ano. Portanto, não é só o Covid que é exponencial. Não é? A nutrição no desporto também tem as publicações são cada vez vemos mais estudos, mais revisões e torna-se quase impossível ler só as revisões, quanto mais os estudos. Não é? E às vezes podemos cometer o erro de nos cedermos um bocadinho e tentar reproduzir coisas que não avaliamos muito bem. É muito importante perceber qual é que foi a amostra daquele estudo. Qual é que foi a dose? Quem é que eles eram? Qual é que foi o protocolo do exercício? Porque se eu quiser ter um resultado positivo num estudo, eu pego em sedentários e ponho-os a fazer um exercício que eles não estão acostumados a fazer, baixo muito a ingestão de polifenóis e depois dou-lhes uma cápsula com tarde de cheiro e vejo resultados. É quase impossível não ver. Então é preciso ter alguma cautela e tentar também não se entusiasmar muito, que às vezes também acontece muito. Não é? Por exemplo, eu nesta fase da quarentena e do Covid, eu nunca vi tanta gente a querer reforçar o sistema imunitário. Não é? E eu vi uma palestra do professor Walsh, de John Moore de Liverpool, e fiquei fascinado com o homem. Ele é um dos melhores, se não o melhor, a escrever sobre imunonutrição no desporto. E ele diz que não é possível reforçar o sistema imunitário. Nós só podemos melhorar um bocadinho a tolerância que o sistema imunitário tem perante os micro-organismos que lhe são apresentados. E nesse domínio nós temos poucos nutrimentos que possam ajudar a alguma coisa, talvez vitamina C, vitamina D, probióticos, e quando a infecção se instala, se calhar umas pastilhas de zinco também podem ajudar um bocadinho. Agora, quem tem Instagram vê todos os dias soluções milagrosas para o sistema imunitário, não é? Kombucha, por exemplo. Não é? Então a gente recomenda kombucha. Eu acho que não há um ensaio clínico com humanos kombucha. Posso estar enganado, mas eu acho que não há um. Mas o que se vê cá fora não é isso, não é? Está toda a gente sempre a recomendar porque é trendy, não é? Enquanto as recomendações nutricionais se basearem no que está na moda, no Google Trends, nós não vamos ao lado nenhum. E eu acho que é mau para o próprio, porque daqui a 2 ou 3 anos vai ser desmentido, não é? Sim, e aqui no Brasil, não sei como foi em Portugal também nesse sentido, os órgãos reguladores tiveram até tanto de médicos como de nutricionistas, tiveram que soltar notas, né? Porque o que apareceu de... E o grande problema é esse, não são pessoas leigas, né? O que apareceu de profissionais vendendo Exatamente. chás, vendendo suplementos, megadoses. Como é que foi em Portugal? Também aconteceu algo parecido, não? Uma coisa boa que este período de quarentena trouxe é que aquelas alergias alimentares, intolerâncias alimentares à lactose, ao glúten e por aí fora, desapareceram. Desapareceram porque a verdadeira causa delas era o negócio e não a exigência biológica. E como os negócios aqui estão parados, as coisas baixaram um bocadinho. Porque, de facto, exacerba-se muito. Claro que há pessoas que têm problemas com FODMAPs, ou glúten, ou lactose, ou por aí fora. Mas daí, generalizar, é muito complicado. Mas a culpa não é só dos profissionais de saúde, também é dos pacientes. Nós vivemos numa sociedade, a sociedade do Instagram,
de unicórnios, onde toda a gente acha que é especial. E como acha que é especial, acha que a alimentação que faz também tem que ser diferente daquela dos colegas. Mas, na verdade, nós somos profundamente semelhantes do ponto de vista genético. A nutrição personalizada, hoje em dia, nutrição personalizada é respeitar preferências alimentares e por aí fora. Há de ser o futuro, mas neste momento nós temos muito pouco dados ainda que nos permitem fazer uma prescrição alimentar com base em polimorfismos e por fora. Claro que temos o folato, a cafeína, isso está a começar a crescer e vai crescer, sem dúvida, mas ainda é um bocado precoce. E eu até costumo dizer que a gente tem hoje em dia um acesso muito grande à informação e a gente vive um pouquinho de uma era de desinformação, né? A doutor César Leão apareceu, eu ria quando você falou das intolerâncias, porque ele postou algo esses dias assim, e realmente, né, a gente consegue ver que teve uma mudança nesse sentido. Mas dando seguimento, até como a gente falou já um pouquinho de suplementos, há pouco tempo saiu um estudo seu, do grupo, né, sobre a suplementação em Portugal, um estudo bem legal, né? Mais para frequentadores de ginásio, para as pessoas em geral, né? Podia falar um pouquinho desse estudo, como é que foram os resultados? Eu vou tentar lembrar-me dos resultados. Ah, Porque, na verdade, a utilização de suplementos nutricionais em Portugal é um dos nossos interesses. Começamos a estudar com a Mónica Souza o uso de suplementos em atletas que representavam Portugal em 13 modalidades diferentes e a prevalência de suplementação era de 66%. O nutricionista não era o principal pessoa a recomendar e tínhamos algumas das particularidades, eram usar muito magnésio, muitos BCAAs, muita glutamina. E mais recentemente nós estendemos a nossa investigação a muitas outras populações. Aos utentes de ginásio, onde cerca de 44% deles também usam suplementos nutricionais, e as proteínas, nomeadamente a whey, esmaga por completo todos os outros. Mas também questionamos crossfitters, trabalho que ainda não está publicado, mas é um trabalho desencadeado pela Helena Trigueiro, com mais de 1000 crossfitters, portanto vai ser uma coisa grande, e onde cerca de 70% deles usa suplementos. Temos outro trabalho onde questionamos, que também não está publicado, 6 seleções de futebol femininas sobre os suplementos que eles usavam, e também a taxa era de cerca de 70%, usava suplementos. E também temos outro trabalho não publicado em árbitros de futebol, que também fomos questionar o mesmo, mas eu vou sincero, já não me lembro da prevalência de suplementação. O que é que nós temos assistido? Cada vez o nutricionista é mais importante enquanto prescritor, o que leva a que os suplementos usados sejam cada vez mais adequados e mais interessantes. Então nós vemos aparecerem sempre no topo e cada vez mais as proteínas, as creatinas, as cafeínas, quando se justifica a vitamina D ou a beta-alanina, aqueles com mais evidência, e vemos sempre, em cada estudo que faço, a descer de importância coisas como glutaminas, porventura BCAAs, magnésio. Há um que desce, mas eu acho que não devia descer, que é a carnitina, honestamente. Toda a gente primeiro endeusou a carnitina porque assumiu uma coisa errada, que era, pensou-se que quem se suplementava com carnitina que ia emagrecer mais, porque a carnitina é importante para ter os ácidos gordos longos dentro da mitocôndria. E depois percebeu-se que não conseguimos aumentar as reservas musculares de carnitina, a não ser que administrássemos insulina ou dessemos megadoses de hidratos de carbono. Então toda a gente deixou a carnitina de lado porque acha que não vale a pena para emagrecer. Mas eu acho que atletas que ingerem muitos hidratos de carbono, estou-me a lembrar, por exemplo, de ciclistas, onde vão conseguir colocar a carnitina dentro do músculo fruto disso.
que essas quantidades vão fazer subir a insulina a um ponto que já é compatível com a entrada da insulina no músculo. Perdão, da carnitina no músculo. Pode ser muito interessante para eles. Não para oxidar mais gordura, mas pelo outro lado, o que a gente olha é facilitar a via glicolítica. Porque, de facto, também há ali muita acumulação da acetilcoenzima A, nós conseguimos mover um bocadinho com a ajuda da carnitina, conseguimos que eles oxidem mais gordura a baixa intensidade, mas mantenham a capacidade de utilizar hidratos de carbono a muito alta intensidade. Portanto, eu não matava a carnitina para já. Mas compreendo que é uma visão que não colhe muito, mas fica aqui o repto. Eu agora não me recordo, mas eu cheguei ali, né? Tiveram, se eu não me engano, não sei quantos. Eu li dois estudos, se eu não me engano, do mesmo grupo, com resultado positivo, enfim, com altas quantidades de hidratos de carbono, né? De carboidratos. Mas depois 80, disso, 80 gramas. era muita, eu lembro que era bastante coisa. Mas depois disso, eu não me recordo de estudos novos. Não foi só o público em geral. Eu acho que ficou um pouco, deixaram de lado um pouco até na ciência. Concorda? Sim, é verdade. É verdade. Porque até na ciência os cientistas têm tendências, não é? E querem estudar uma outra coisa nova, não é? E desataram a estudar ester cetona, por exemplo, não é? Ou algo assim de género. Mas, na verdade, esse grupo Stephens e por aí fora, não vi coisas mais reproduzidas, mas alguns cientistas que eu valorizo muito, que eu acho que são dos melhores do mundo, e utilizam suplementos de carnitina nos atletas deles. E eu juntando o conhecimento deles com a leitura que faço dos artigos, acho que se calhar é demasiado cedo para enterrarmos a carnitina. Mas vamos ver. Há outros interessantes também. Esse estudo, eu achei interessante também da suplementação, é que realmente os nutricionistas eles têm ganhado notoriedade, né, nesse quesito, né? As pessoas relataram que realmente elas ouviam mais o nutricionista na hora de usar um suplemento, que em outros estudos não eram tão notório. Então, eu acho que isso já mostra uma evolução, né? Sim, isso acontece por várias razões. Primeiro, porque há mais nutricionistas e mais próximos dos atletas. Depois, também, porque os prescritores clássicos eram os médicos, não é? Que ficavam com esse serviço. E também esta classe, os médicos, cada vez foi ganhando mais confiança e mais respeito pelos nutricionistas para poderem fazer este serviço. Portanto, tudo isto junto levou a que hoje em dia nós tenhamos um papel muito importante na prescrição de suplementos. O que faz com que a responsabilidade também seja maior. E que significa que nós temos que estar muito bem atualizados sobre efeitos, doses, protocolos, a quem é que interessa, e não prescrever por simplesmente prescrever. Até porque eu acho que esse é que é um dos problemas. É quando o nutricionista quer parecer um mágico e com todas as poções do mundo e quer dar tudo e não dar nada nas condições que deve. Mas vale a pena tomar decisões e escolher um ou dois e garantir que aquilo funciona e que eles tomam nas quantidades certas, nos momentos certos, do querer dar 10 ou 12 e nenhum deles quer ser efetivo porque não estamos a seguir as recomendações e o que está protocolado. E além disso, né, tem aquele risco também de contaminação, né, que algumas pessoas acabam não levando em conta, principalmente quem trabalha com atleta de alto nível, né? Como é que dentro do Porto, como é que funciona essa parte da suplementação? Vocês têm já um local, é farmácia de manipulação ou é uma marca específica? Como é que funciona? Sim, nós quando ouvimos falar de contaminação em suplementos achamos que é só coisas de artigos, não é? E que não conheço ninguém que tenha tido problemas. Na verdade, a maior parte das pessoas não são testadas. Mas num clube de futebol de elite, europeu, é capaz de ser testado 10, 12 vezes por ano, ou mais. O que significa que o nosso risco tem que ser ou tender para zero. Não é? Zero nunca pode ser, mas tem que tender para zero. Para isso, nós escolhemos parceiros que tenham suplementos que tenham sido testados por uma terceira parte.
uma terceira entidade, alguém independente. E garantimos que todos os nossos lotes são testados previamente ao uso, o que nos dá um conforto maior. Aqui no Brasil a gente já teve alguns casos, enfim, e depois chegaram, investigaram e realmente teve uma contaminação cruzada. Então é algo que é de extrema importância. E sem entregar o jogo, mas pode citar alguns dos suplementos que você utiliza mais com os jogadores? O pessoal sempre pergunta, sempre quer saber, não tem jeito. Uh, honestamente, eu utilizo os suplementos clássicos que toda a gente sabe que funcionam. Mas há algumas coisas que nós fazemos ligeiramente diferente, é verdade. Eu faço alguns protocolos de suplementação com um ou outro deles que eu nunca vi descrito e que eu acho que são mais interessantes. Basicamente, nós usamos os suplementos com mais evidência e que não me estou a referir só àqueles 5 clássicos, bicarbonato nunca usei, deve ter sido dos poucos que eu nunca testei, mas mudamos um bocadinho o protocolo de alguns. Não fazemos paragens de uns, damos megadoses de outros num ou no outro dia. Portanto, a nossa estratégia é usar o que toda a gente usa, mas de uma maneira ligeiramente diferente. E há um ou outro que pode ser interessante no contexto do desporto, mas é muito pouco falado. Mas nada, não há segredos. E saindo um pouquinho também dessa parte da suplementação, outra coisa que eu vejo é nessa coisa da empolgação ainda. E aí vem a periodização nutricional que você já citou um pouquinho mais cedo aqui na live. E eu vejo alguns, até brinco com isso, alguns nutricionistas que não, então vamos aplicar. Mas muitas vezes até sem o real conhecimento do treino do atleta, sem aquele canal de comunicação. Como é que é? Como é que você costuma utilizar essa periodização nutricional no dia a dia? Como é que funciona? Quais profissionais estão envolvidos para que isso funcione da melhor maneira possível? É assim, a forma como eu vejo a periodização, vamos começar pela forma clássica da periodização. A periodização é algo que academicamente é muito interessante, mas a transferência para o campo é menos interessante ou fica muito limitado a alguns desportos. E se calhar aqueles esportes de endurance, o ciclismo, maratona, por aí fora, desse tipo, podem beneficiar mais da periodização de hidratos de carbono. O que é diferente, muito diferente, da restrição de hidratos de carbono. A periodização é apenas mudarmos temporalmente o momento onde damos os hidratos de carbono, não é baixar quantidades. Acontece é que os momentos certos para fazer isso são antes de treinos de menor intensidade. Mas quem conhece a dinâmica do futebol e o tipo de treinos aplicados no futebol, rapidamente percebe que não só pela intensidade dos treinos, mas pelos calendários serem muito congestionados, nós jogamos 50 vezes por ano, 55 vezes por ano, mais jogos das seleções, torna-se muito difícil fazer periodização nutricional deste tipo no futebol. Na verdade, há um momento do ano onde podemos fazê-lo, que é na pré-época. Porque na pré-época nós podemos, em alguns momentos do dia, em alguns treinos, tentar fazer alguma periodização e fazemos. Posto isto é a periodização clássica. Como é que eu vejo a periodização? Eu vejo a periodização de forma um bocadinho diferente. Eu vejo a periodização anual, semanal e diária. Na verdade, em 2006 pediram para falar num congresso e para escolher o tema. E eu escolhi crononutrição. 2006 foi há 14 anos atrás. Crononutrição. Eu comecei a perceber que o momento do dia onde nós consumíamos as coisas que não tinham o mesmo impacto metabólico. Então, nos últimos 14 anos, as coisas têm-se vindo a acumular. E, na verdade, o momento do dia onde nós consumimos hidratos de carbono implica que o seu efeito no organismo também não seja exatamente o mesmo. O que faz com que eu também tente periodizar um bocadinho os hidratos de carbono ao longo do dia.
E eu acho que no futuro nós vamos ver cada vez mais coisas nesse sentido. Se procurarem bem, vão encontrar já muitos trabalhos, não só transversais, mas longitudinais e mesmo ensaios clínicos publicados em boas revistas, American Journal of Clinical Nutrition, com 80 pessoas, com condições bem padronizadas, a mostrar que o efeito metabólico da ingestão é diferente em função do momento onde nós ingerimos aquilo. Aliás, há outros ainda mais engraçados que mostram que até a ordem pelo qual consumimos os alimentos tem impacto metabólico diferente. Portanto, eu tento então fazer planos alimentares ou fazer recomendações alimentares onde concentro mais hidratos de carbono num determinado momento do dia, até porque é quando há mais treinos, e depois vá diminuindo e depois à noite, né, na última refeição, eu acho que não é desaconselhável nós naquele momento, quando a insulina começa a atingir o seu nadir, nós darmos ali um boost na insulina. Então acho que não é o momento ideal para nós consumirmos muitos hidratos de carbono, ou whey, ou algo que faça aumentar muito a insulina. As minhas recomendações alimentares vão por fontes proteicas de absorção um bocadinho mais lenta, tipo caseína, e é um momento ótimo para ingerir um bocadinho de gordura também. Se nós ingerirmos caseína e um bocadinho de gordura, não vamos prejudicar a oxidação de gordura durante a noite, vamos aumentar um bocadinho ali o efeito térmico e mesmo a saciedade no pequeno almoço do dia seguinte também sai a ganhar. Portanto, a periodização, a forma como eu vejo a periodização, não é só na visão desportiva do termo, é também na visão metabólica do termo. Eu acho que no futuro podemos começar a ir mais por aí, mas vamos deixar que a ciência acumule. Eu fico pensando nessa, quando você falou da crononutrição, tão tempo atrás, né? Que é algo que hoje ainda é muito novo, né? E que eu vou em algumas palestras, as pessoas, tá engatinhando ainda, tá... Sem dúvida. Agora imagina, há 14 anos atrás, perguntaram, quase me chamaram maluco, não é? Só que naquela altura, os primeiros trabalhos eram em revistas ainda da Cell, eram revistas muito fortes, mas ainda de investigação um bocado mais básica. Mas desde que eu vi um investigador de Oxford que estava a falar da forma como alterava o ritmo circadiano das pessoas, mediante a colocação de uma luz verde ou azul, com diferentes comprimentos de onda, em pessoas cegas, ele conseguia mudar o ritmo circadiano delas, que eu fiquei completamente fascinado. Isso foi talvez em 2005 que eu ouvi isso e a partir daí comecei a prestar um pouco mais de atenção. Mas repara, Fernando, eu estou há 14 anos atento a isto e a recomendação que eu faço ainda é muito ligeira. Não fui logo em 2007 dizer que era o espero no meu tempo de vida que isso ainda sai. E uma coisa também que eu gostaria que você falasse um pouquinho era a história do picles e da cãibra, né? Que é uma coisa que eu comentando com o pessoal, depois que eu voltei de Portugal, eu não é algo que eu domine, então, e comentando, o pessoal, não, como é que é isso? Como é que funciona e tal? Eu falei, não, os professores têm estudo, eu vi, não sei o quê. Conta um pouquinho essa relação como é que é essa história? Como é que isso começou? Bom, Portugal, juntamente com a Alemanha e com a Polónia, éramos os principais consumidores de suplementos de magnésio. E o objetivo era tentar resolver o problema das câimbras musculares. E eu, na altura, ainda dou, mas umas aulas na Faculdade de Medicina sobre nutrição para médicos de medicina desportiva e via frequentemente esse tipo de recomendações. Quando procurava ensaios clínicos, em atletas, não havia. Agora é capaz de haver 2 ou 3, não havia. Só havia a prova que a suplementação com magnésio reduzia a incidência de câimbras musculares em grávidas. E os meus atletas, felizmente, não correm esse risco, portanto, eu achei que não era a solução não passava por aí. E eu nunca mais me esqueço que em 2009 eu vi um abstract de um artigo que eu printei em 2009 e levei-o ao médico do clube e disse, nós temos que falar sobre isto. E era um artigo a mostrar que o sumo de picles que resolvia
algum tipo de câimbras musculares. Inicialmente pensava-se que era pela concentração de sódio muito elevada que tinha, mas depois percebeu-se que era impossível ser o sódio, porque não batiam bem os tempos, né? Porque o sumo de picles rapidamente fazia a câimbra desaparecer e não havia tempo para o sódio ser absorvido. Então começou-se a perceber que era, mais tarde, que o segredo, porventura, estava no ácido acético. E o que acontece é que nós temos nos nervos sensoriais alguns canais iónicos que podem ser seletivamente estimulados pelo ácido acético, da família TRDP, que levam uma informação central muito forte, um estímulo muito forte, como se fosse uma agressão, porque o problema da câimbra não é muscular, o nome está mal dado. A câimbra não é muscular, o problema está no motoneurónio. Então o que nós temos que resolver, o problema não é no músculo, é exatamente no motoneurónio. E quando damos essa informação central muito forte, a mensagem frente é de relaxamento muscular. Aliás, os ciclistas usavam aqui em Portugal, não sei se é universal ou não, davam umas picadas com alfinetes para resolverem o problema da câimbra muscular. Aquilo era estar a desviar a atenção, a mostrar uma agressão diferente e o sistema nervoso fazia quase um reset daquilo. E o que o ácido acético faz é exatamente isso. Não parece ser só o ácido acético. A capsaicina também parece fazer. Por isso é que há várias abordagens possíveis. E alguns trabalhos, não tanto com o Pickle Juice, mas com um dos seus concorrentes, que é o Hotshot, que é dos Estados Unidos, a mostrar, com câimbras induzidas eletricamente, mostrar que o tempo necessário para a câimbra se instalar é maior, a força necessária é maior, o tempo de recuperação é menor e não se perde coordenação fina por tomar aquele tipo de compostos. Ora, é preciso haver mais evidência científica para isto se solidificar. Isto é a parte da investigação. A parte da clínica é incrível. É incrível. Nós começamos a testar logo, passado pouco tempo, portanto, há 10 anos, talvez, ou por aí, e a verdade é que os atletas, ao colocarem sumo de picles na boca, durante 5 segundos ou 10 segundos, não pode ser beber sumo de picles e beber logo água, a câimbra muscular parece que começa a desaparecer aos poucos e desaparece por completo. E a minha experiência clínica diz-me que 90 a 95% das vezes resolve, o que é um valor verdadeiramente impressionante e muito pouca gente usa. Agora, da mesma forma que a flora intestinal é o órgão da moda, ou o microbiota intestinal é o órgão da moda, eu acho que nós não negligenciamos muito o outro que é muito importante, que é a questão da boca. E nós vemos coisas como buchar com hidratos de carbono, ou o ácido acético, ou também o olfato. Já trabalhos com spray nasal de hidratos de carbono e cafeína. Nós começamos a perceber que a forma como nós percebemos o mundo, a nossa porta de entrada para os alimentos e para o mundo, é extremamente importante. Então, aliás, eu vi até um trabalho muito recentemente a mostrar que basta ter hidratos de carbono na boca para o autocontrole ser melhor, para nos autocontrolarmos melhor. E então, nós não podemos perder a oportunidade de dar esse estímulo àqueles sensores que nós temos nesta entrada para o mundo, para tentar mudar, seja o nosso autocontrole, seja a nossa performance física. E acho que no futuro, cada vez mais, vamos enverdar por estudar a importância da boca e todos os receptores que existem como grandes informadores para o nosso corpo. Até acabou adiantando a pergunta que eu ia fazer, que era justamente desse trabalho que você escreveu há pouco tempo, né? Aproveitando, dando até o link com essa questão da quarentena, falando da própria do carboidrato, né? De ter o açúcar ali na boca, aquilo mesmo já poderia ajudar no autocontrole, né? É muito interessante, né? Essa área. Sim.
A primeira vez que eu ouvi falar da questão do buscar hidratos de carbono e diminuir a percepção de fadiga central, porque até essa altura, quais é que eram os candidatos a diminuir a fadiga central? Em 2006, eram os BCAAs que estavam na moda. Que havia um trabalho de um belga que mostrava algumas coisas muito interessantes, a teoria era muito boa, mas depois na prática, nunca, desde 2006 que nunca vi trabalhos a mostrar que os BCAAs que diminuam a fadiga central. Porventura até os hidratos de carbono são mais interessantes do que isso. Mas eu vi esse trabalho com o Buchar, com hidratos de carbono, e fiquei fascinado. Então tivemos a oportunidade de convidar a Portugal o neurocientista que publicou aquele trabalho. E claro que eu ouvi não só a palestra dele, mas pelo privado um bocadinho com ele e fiquei completamente fascinado pelo trabalho que ele desenvolvia. E comecei a perceber, a partir daí, que tínhamos que dar mais atenção a estes aspectos. Devo confessar que em 2009, um psicólogo alertou-me, veio ter comigo e disse-me: os psicólogos têm que trabalhar com os nutricionistas agora. Porque há uma teoria de um senhor chamado Baumeister que diz que o autocontrole é um processo físico, no sentido de precisa de energia física, gasta energia física que se esgota. Então nós, quando tentamos autocontrolar várias vezes ao longo do dia, pode ser com alimentos, e hoje em dia na quarentena é 10 em 10 minutos, nós vemos coisas que nos apetece comer, nós ficamos muito cansados de dizer que não. Então, segundo essa teoria, estar constantemente a dizer que não acaba por nos cansar e acabamos por ceder e acabamos por começar a comer coisas que não devemos. Essa teoria foi levantada em 2009, mas entretanto teve muitos detratores, não está completamente estabelecida, mas no último ano começou a sair alguns estudos mais bem desenhados a mostrar que parece que basta a presença de hidratos de carbono, nem é preciso ingerir, lá está mais uma vez dar informação central. E a informação central não é nas papilas gustativas, nem temos absorção individual de sacarose, nada, isso não existe. Não é? Em quantidades, nós para absorvermos sacarose tínhamos de ter sacarose na boca e para isso tínhamos de ter os dentes muito podres, senão não íamos quebrar a sacarose. Mas são coisas ainda recentes, ainda precisam de um bocadinho mais de estudo, mas mais uma vez nós temos aqui um órgão que está a precisar muito pouco e que pode ser muito mais potencial. Realmente tem um caminho a ser percorrido, mas é muito interessante essa parte. E como eu queria também entrar num assunto, né, que já é mais ligado à nutrição comportamental, enfim. A gente vê hoje em dia uma corrente muito grande de profissionais e pacientes que chegam para a gente mesmo com uma questão, com uma restrição de vários grupos. Hoje é muito comum, né? Essa cultura da restrição. Então, a gente às vezes passa a consulta inteira debatendo com o paciente, olha, não é bem assim, etc. Como é que eu conheço mais ou menos a sua posição quanto a isso, mas eu queria que você falasse um pouco quanto a posição contra essas restrições excessivas, esses modismos que a gente tem visto aí hoje em dia, principalmente com o Instagram, enfim, com as mídias aí cada vez mais tomando lugar. Ainda antes de responder essa questão, vou só terminar a anterior, que me esqueci de dizer uma coisa. Tá. Eu não sei se é muito boa ideia, no momento onde nós estamos fechados em casa, onde temos os alimentos sempre a chamar por nós, não é? O lado do diabinho a dizer come. Eu não sei se é muito boa ideia, nós enquanto nutricionistas, sermos os promotores das fotografias e das stories com bolos e coisas e panquecas e coisas muito doces no Instagram. Porque os nossos pacientes já têm o estímulo na própria casa e sermos nós também a reproduzir coisas sensacionalmente muito apelativas, eu não sei se não estamos a cansá-los e os vamos fazer ceder depois em casa. Voltando agora a esta questão dos modismos. Bom, voltamos à história do unicórnio, não é? A pessoa que chega lá e acha que é especial. Eu acho que nós, para ganharmos a pessoa, também temos que criar alguma empatia com ela.
e se calhar temos que ser muito hábeis na forma como lhe dizemos que porventura aquela restrição alimentar que ela faz não é muito justificada. Eu acho que nós podíamos dividir em dois grupos. Se a restrição que faz é prejudicial à saúde, atuar logo. Se não for prejudicial e apenas for desnecessária, ou que dê muito trabalho era escusado ter aquele trabalho todo, estar-se a privar de coisas que se calhar até gosta bastante, mas vale a pena, se calhar, com mais cautela, ganhar empatia, criar proximidade e numa segunda consulta tentar explicar um bocadinho a razão daquilo acontecer. É muito importante na relação com o paciente ganhar a confiança. E se da primeira coisa que disserem a uma pessoa for algo do género, não, está completamente errada, o que vai acontecer é que ela vai procurar um nutricionista que diga que ela está certa. Mas vale a pena irmos por fases, tentar perceber, se for prejudicial, resolver logo. Se apenas for desnecessária, se calhar deixar isso para uma segunda ou terceira consulta, depois de ganhar a confiança. Porque, na verdade, a esmagadora maioria das restrições tem pouco rigor científico, porventura. Certo. Como eu estava falando, a gente vai entrar também nessa questão depois dos modismos. Eu vou fazer em primeira mão, que eu ainda não tinha falado ainda, mas eu vou fazer uma live com o Pedro Carvalho, a gente vai falar só disso. De fazer esse link dos modismos entre Portugal e Brasil e ver o que realmente está batendo ali junto. Muita coisa parecida. Eu vou ver. Essa vai ser interessante. E também, só para não passar essa pergunta, uma colega fez, na sua visão, como é que está a entrada das mulheres dentro da nutrição esportiva hoje em dia em Portugal? Ela queria saber o que você acha, se tem crescido, o número de mulheres nessa área, como é que tá hoje em dia? Bom, na verdade, quando nós olhamos para a Faculdade de Nutrição, ou para as Faculdades de Nutrição em Portugal, eu diria que 85% dos estudantes são mulheres, mas elas vencem não apenas em número, também em competência, né? São excelentes alunas e vão ser com certeza excelentes profissionais. Até há uns anos atrás havia sempre uma maior dificuldade no mundo do futebol em poder contratar nutricionistas para fazer esse serviço. Mas nós já temos bons exemplos disso. Já temos bons exemplos não só em Portugal, a Mónica Sousa, desde há muito tempo que trabalhou em clubes em Portugal e também já esteve na Alemanha. Como se olharmos para os principais clubes europeus, se pensarmos no Liverpool, é uma nutricionista. Manchester City é uma nutricionista. Isto faz-me pensar que é a competência acima de tudo que vai editar e que esses preconceitos que aqui existiam que vão desaparecer. Mas os preconceitos são para os dois lados. Também é muito difícil um nutricionista ir trabalhar para o mundo, por exemplo, das ginastas. Portanto, não é uma questão apenas para um lado, mas é uma questão que se levanta para ambos. Aqui no Brasil a gente também tem a imensa maioria das nutricionistas são mulheres também, elas dominam a área. Mas era uma pergunta que a colega fez e eu prometi que iria responder. A gente já está chegando já na parte final da live e eu queria ouvir eu falei que não é chamar de professor, eu tenho dificuldade de chamar de Vitor. O respeito é muito grande. Eu primeiro queria agradecer a você pela disponibilidade, dizer que assim, eu quis que você fosse primeiro porque é um profissional que eu admiro muito, eu tive a oportunidade de ter aula, estar ali frente a frente, fazer perguntas e ao mesmo tempo, como eu falei, é um profissional que consegue me dar esse senso de pés no chão e às vezes eu acho que é importante, né? Eu aprendi isso lá em Portugal, como eu já falei. Eu queria agradecer muito mesmo essa oportunidade de estar aqui falando com você
E queria que você também deixasse uma mensagem final falando sobre a nutrição, o que que você acha, o que que vem aí pela frente, quais são os desafios que a gente vai encontrar aí no futuro. De facto, o tempo voou. Eu acho que ainda não falei de nenhum assunto específico, vamos falando de É coisas verdade. mais genéricas Fernando, acredita que eu não digo isto da boca para fora, porque me fica bem dizer. Eu aceitei logo o convite, porque tenho interesse em fazê-lo, porque gosto de o fazer. E como eu vou passar algum tempo em casa, agora tenho tido muito mais tempo para escrever posts e por aí fora, que antes nunca Eu tinha tido. percebi, eu percebi. Até à próxima epidemia não vou escrever mais, quase. Mas fica aqui o repto para se daqui a algum tempo quiseres repetir novamente com coisas mais específicas, podemos fazê-lo e tenho todo o gosto. A mensagem em relação à nutrição. Bem, nós, apesar das nossas divergências ou perspectivas, né, há uns que têm uma atuação mais vocacionada para uma abordagem ou para outra. Nós temos que ver que todos que trabalham na área adoramos nutrição. E isso é um elo comum muito forte e que temos que trabalhar com uma classe entre aspas, vigiar-nos uns aos outros para que a nutrição se mantenha no rumo. Aliás, o meu colega e amigo António Pedro Mendes cunhou um hashtag fabuloso que é Make Nutrition Great Again. E nós temos aqui um conjunto de colegas como o César Leão, o Gabriel Martins, o Pedro Carvalho, o Filipe Teixeira, o próprio António Pedro e por aí fora, que contribuem muito para essa causa, para tentar que a nutrição seja baseada em evidência científica. Nós devemos pautar o nosso trabalho pelo rigor. Não devemos querer só preocupar-nos com as presenças sociais, com os likes, com coisas desse género, porque isso significa que o foco está mais virado para nós do que para o paciente. E é muito importante. Quando nós pomos primeiro as coisas nas redes sociais, antes de as fazermos ou de as concretizarmos, não há melhor procedimento. E eu acho que nós, enquanto nutricionistas, devemos, então, ser rigorosos, ler, estudar não só os alimentos ou a nutrição e alimentação, mas também a pessoa. Como tu sabes, eu gosto muito das ciências comportamentais, da psicologia por aí fora, porque nós temos de saber tanto de alimentos como das pessoas que os comem. Não é? E também devemos ganhar algumas competências pessoais. Eu costumo dizer que não é só saber, também é saber fazer e saber estar. E eu acho que nós, enquanto nutricionistas, vamos ser melhor se atuarmos nestes 3 domínios. E tentar resistir à tentação de, lá porque saiu um trabalho que mostrava que um parâmetro fisiológico qualquer melhorava com um nutrimento que existe naquele alimento, cair na tentação de dizer que esse alimento vai reduzir algum risco de doença ou não. Outros fazem, noutros países, ok, deixem ficar lá. Nós vamos fazer melhor. Ótimo. Eu pedi realmente essa mensagem porque eu acho que é importante. Tem muita gente do Brasil assistindo aí, eu acho que vai ser legal. Eu já tinha ouvido um pouquinho essa parte, mas é importante a gente propagar isso, né? Alguns dos citados vão estar aí nas lives, né? Eu vou tentar trazer mais outros profissionais também, ver se eu consigo o próprio Gabriel, enfim, o Felipe Teixeira, para a gente engrandecer esse quadro aqui. E já deixo o convite para a gente marcar outra falando dessa parte comportamental, que já li bastante trabalho também seus acerca disso. Eu acho que seria legal a gente aprofundar mais essa parte. Hoje eu preferi fazer algo mais generalista mesmo, para a gente poder falar um pouquinho de nutrição, para as pessoas aqui do Brasil conhecerem a sua visão, que eu acho muito interessante.
mas a gente pode marcar esse próximo falando especificamente dessa parte. O que você acha? Eu vou andar por aqui. Não vai sair, não vai Ah, estar por aí, não. Né? Tá não posso ir certo. de casa, portanto. Então a gente depois a gente conversa para marcar. Mais uma vez eu agradeço, tá? Passou muito rápido, eu queria falar muito mais, mas até porque o Instagram eu sei que tem uma hora que ele corta. Uma vez eu fiz uma live com o Reinaldo, ele cortou a gente no meio. Mas eu agradeço demais e eu acho que a gente deu o pontapé inicial num projeto legal. A gente tem vários profissionais legais aí para falar e vamos buscar outros, a própria Mônica. Eu vou tentar entrar em contato com ela porque também seria excelente, né? Estar aqui no Uhum. nosso quadro e agradeço imensamente, tá? Muito obrigado pela participação. Fernando, quero dar parabéns não só pela iniciativa, mas por tu seres um dos bons nesta área. Como já tive a oportunidade de dizer, vives num contexto no Brasil onde é mais difícil pautar a atuação pela evidência científica, porque vejo muito exagero, muita extrapolação, muita pessoas que basicamente assentam o seu trabalho em abordagens farmacológicas, a querer parecer que são planos alimentares milagrosos. E eu não tenho nada contra quem usa esteroides anabolizantes ou por aí fora. Isto é com cada um e cada um tem a abordagem que quiser. Mas passar a ideia para o público de que é apenas treino e o plano alimentar milagroso pode ser contraproducente e porventura aí é mais prevalente do que aqui. Porventura ficar nesse rumo ainda exige mais força, mais autocontrole, mas já sabes, Fernando, puxar com hidratos de carbono e seguir para a frente. Tá tudo certo. Realmente a gente tem um mercado aqui bem agressivo nessa parte da nutrição, fitness e etc, Instagram, e realmente é difícil. Mas a gente vai fazendo, a gente tenta fazer da melhor forma possível Então, e a próxima conversa é sobre nutrição funcional. essa eu vou chamar o Pedro Carvalho também para a gente falar junto. Olha, então, está combinado, está fechado. Tá bom, professor. Muito obrigado mais uma vez, tá?